A cidade de Caxias do Sul, com mais de 347 mil eleitores, decide nesse domingo o primeiro turno das eleições, com 4 candidatos concorrendo à prefeitura. Já para a Câmara de Vereadores, são 340 candidatos para 23 cadeiras da Câmara Municipal. A primeira questão que é importante é em relação ao número de vereadores e vereadoras. O número é limitado pela Constituição Federal e é proporcional à população de cada município, sendo que o mínimo é 9, e a partir de uma graduação de população, o município pode atingir um limite. No caso, por exemplo, de Caxias do Sul, a possibilidade seria até 25 cadeiras. No entanto, é uma opção política também da comunidade. Cada cidade deve registrar, deve definir a quantidade de vereadores e vereadoras de sua Câmara Municipal. Então, no caso de Caxias, não houve essa a definição pelo limite máximo, e por isso Caxias mantém 23 assentos na Câmara. O STF, o Supremo Tribunal Federal, neste ano de 2024, alterou algumas regras, como o cálculo de sobras, para o pleito municipal. E explicando um pouco como funciona a obtenção dessas cadeiras, ou o preenchimento dessas cadeiras, como nós falamos para quem estuda o tema, é um cálculo relativamente simples, mas que exige algumas etapas para a sua consolidação. Portanto, nós temos então 23 cadeiras, se divide o número de votos válidos, né? Considerando então votos válidos, não se conta para nenhuma hipótese a abstenção, obviamente. Votos brancos e nulos também não contam para nenhuma fórmula, nenhum cálculo. E então os votos válidos divididos pelas 23 cadeiras, né? 23 vagas ou 23 mandatos de vereador ou vereadora. E, portanto, esse é um número que vai definir o quociente eleitoral. E na medida que os partidos vão conquistando votos, tanto nominais, né, aqueles dados aos candidatos, quanto aos votos em legenda, aqueles que é dado apenas com a legenda partidária, à medida que o partido conquista um quociente partidário, ele vai conquistando uma cadeira. E assim é feita a distribuição inicial, na primeira fase, que nós chamamos, né? E, obviamente, existem as sobras. Na primeira fase, o partido tem o número de votos e divide pelo quociente eleitoral, ou seja, quantos votos é necessário para cada cadeira, cada mandato. Então, o quociente eleitoral significaria cada número necessário para que os partidos conquistem uma cadeira na Câmara de Vereadores. Esse quociente eleitoral, depois dividido pelos votos dos partidos, vai dar o quociente partidário. E a cada número inteiro significa que o partido conquistou uma cadeira. E nessa primeira fase ainda é exigida um desempenho individual. Nenhum candidato pode assumir tendo menos de 10% do quociente eleitoral. Por exemplo, o quociente eleitoral em 2020, em Caxias, foi em torno de 9.200 votos. E, portanto, nenhum candidato que tivesse menos de 900 votos obteria a cadeira nessa primeira fase. Muitas vezes, o candidato ou candidata com menos votos acaba conquistando o mandato, diferente de alguns candidatos com mais votos que não conseguem se eleger. A segunda fase é a chamada sobras, né? Nenhum cálculo daria exato, então é preciso estipular a fórmula como nós vamos distribuir o que sobrou. Ou seja, existem, né, no quociente partidário, por exemplo, o partido conquistou 1,5 cadeiras. Obviamente que ele não vai ocupar meia cadeira, vai ocupar uma cadeira e vai disputar a sobra dessas cadeiras que não foram preenchidas pelo quociente partidário. E aí nós utilizamos aqui no Brasil a fórmula D'Hondt, né? Que é uma fórmula que privilegia a maior média. E, portanto, nós
somamos um número ao número de cadeiras já conquistadas e dividimos pelo número de votos do partido. Aquele que obtiver a maior média conquista aquela vaga na sobra. E nesta fase, só participam aqueles partidos que obtiverem 80% do quociente eleitoral e só conquistam efetivamente as cadeiras aqueles candidatos que obtiverem 20% do quociente eleitoral. Portanto, existem uma série de barreiras para ocupar essas sobras, né? E havendo ainda, fazendo todo esse cálculo, e havendo sobras, né, ainda não tendo preenchimento total por esses limites de 80% do quociente eleitoral para o partido, de 20% do quociente eleitoral para desempenho individual, nós passamos para a terceira fase, que aí sim disputam todos os partidos e se divide de novo, obtendo a maior média sem a necessidade de preenchimento desses percentuais mínimos. Então, nós consideramos que são 3 fases para o preenchimento de todas as cadeiras no Congresso, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. O pleito de 2024 traz a disputa para os cargos de prefeito e vereadores. Caxias do Sul com 4 candidatos concorrendo à prefeitura. Já para a Câmara de Vereadores são 340, sendo 23 cadeiras no Legislativo caxiense.